acordei, né, às 5h40 da manhã. Aí a primeira coisa que eu faço é abrir o celular, né, gente? Porque a gente já gosta de começar o dia sabendo das fofocas, né? Então, 5h40 da manhã aqui é 5h40 da tarde da Coreia. E aí me tá lá, tipo assim, postada há poucas horas, assim, segundo álbum de Chaunu Else, eu já fiquei enlouquecida, né? A pessoa mal acorda, nem tomou losartano ainda, a pessoa que é cardíaca, né? A pessoa que é hipertensa, já recebe às 5h40 da manhã uma notícia dessa, assim, que, meu Deus do céu, eu fiquei louca. Eu primeiro fiquei parado um tempo, assim, sabe, fazendo aquele download, aquela coisa assim do tipo, tô começando a entender o que tá acontecendo, pra de fato eu ver o vídeo em si, vi que o troço tem, sei lá, tipo 5 segundos, mas esses 5 segundos com certeza fizeram milhares de pessoas no mundo ficarem felicíssimas, por quê? Porque a gente estava à espera desse momento, a gente estava à espera do comeback do Nunu, né, até porque já faz 1 ano e 9 meses que o Entity saiu, e a gente estava esperando por esse novo trabalho de Nunu já há tempos. Então vamos falar especificamente de Else hoje, do que esse álbum do Nunu promete pra gente, até porque, diferente do Entity, o Else vai mostrar aí um lado dele, uma faceta dele que até então estava escondida, até então estava invisível, segundo próprias palavras dele mesmo, né? Ele falou isso, tá? Então, vamos falar aqui das faixas título, até porque ele mesmo falou no The Royal, aquele fan meeting que ele fez um pouquinho antes de entrar pro exército, que iam ter 2 faixas título esse álbum, tá? Então, assim, nós temos muita coisa pra falar desse vídeo e eu vou deixar as novidades de First Ride, de outras coisas do Nunu para um outro vídeo. Vou focar aqui bastante em Else hoje, tá? Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E chegou finalmente o momento de falarmos sobre Else. E só pra mostrar pra vocês aqui, ó, que tá uma loucura isso aqui, né, gente? Eu tô aqui no X e tá aqui entre os assuntos do momento um nu com mais de 8 mil posts. E aqui, no caso, esses assuntos do momento são assuntos do momento no Brasil, tá? Não é Rio de Janeiro, não. É assunto do momento no Brasil todo, tá? 8.128 posts. Quando eu falo disso, eu também quero falar, aproveitar essa ocasião para falar uma outra coisa, que é o seguinte, né? Tem acontecido aí, nas últimas semanas, um movimento muito bacana das próprias Arohas, do próprio fandom, de se unirem para fortalecerem a imagem de todos os membros do Astro e dos seus trabalhos, né? Seja o Zunizine, seja o Sanha com Chameleon, seja o Nu agora com o Else e com First Ride também, enfim, colocando as hashtags dos meninos em diversas plataformas, principalmente no X, né, que é onde a coisa tá fervilhando mais. E a cada dia da semana, as meninas têm enaltecido um membro do grupo diferente. Então, assim, eu tenho visto, mesmo que de longe, até porque eu não queria estar tão longe nesse momento para poder apoiar os meninos também, mas essa semana em específico eu passei mal, fiquei uns dias meio mal, tanto que eu deixei um recado aí para vocês no canal aí, que eu tava meio sentindo muitas dores, até porque eu tava ficando muitas horas em pé, participando de diversos eventos. Ainda vou participar de vários eventos no final de semana. Então, assim, minha semana tá muito cheia, mas obviamente eu tive que separar um tempinho pra falar de Nunu, que é o meu UTT, e é o UTT de muita gente aqui que acompanha os meus vídeos e tudo mais. Então, tenho gostado bastante dessa colaboração aí, desse grupo aí que tá firme e forte, fazendo subir as hashtags dos meninos. Assim, eu super apoio, tá? Posso não estar subindo as hashtags junto, né, com a mesma frequência que vocês, que eu sei que vocês estão muito empenhadas nisso, mas assim, fico muito feliz que o fandom está unido, tentando alavancar aí os meninos, até porque a gente sabe que a Fantástico tá ruim das pernas, né, gente? Então, assim, toda ajuda é super bem-vinda. Bom, acabei de falar aqui das hashtags e tudo mais, então vamos seguir aqui com mais informações sobre o álbum. Eu já venho aqui direto da Naver, que é um site coreano que é de muita tradição, né? Então vamos falar aqui do segundo trabalho, né? Do segundo mini álbum do Chaunu, que mesmo estando no serviço militar, ele tá lançando Else e promete ser lançado aí no dia 21 de novembro. Falando em idols
que se preparam antecipadamente e as agências lançam durante o serviço militar um álbum desse artista. E isso aconteceu muito pouco na história do K-pop. A gente viu isso acontecer de forma mais planejada e recorrente. O BTS fazer isso, né? Eles prepararam de forma muito antecipada, faseada, estratégica, todos os álbuns solos do set. Foram uns, voltaram outros, não ficou com nenhum, sem nenhum aqui do lado de fora, sempre tinha um ou dois ou três aqui fora, ou seja, foi super planejado. Realmente a Hybe, assim, eu dou palmas pra galera de marketing deles, porque realmente foi um grande case de sucesso de marketing, mesmo durante esse período aí longo do serviço militar dos meninos, né? E a Fantasia também se preparou com relação ao Nunu, e quando se trata de tamanho de fandom, a gente sabe que o maior fandom de todos são as ARMY, eu acho que isso é indiscutível, né? Eu acho que também um outro grande fandom são da galera lá da Blackpink, com certeza, né? Mas a gente sabe que Astro barra Nunu, né? A gente bota mais o Nunu aí, no caso, porque ele por si só já é uma marca muito forte, e mesmo ele estando no serviço militar e não participando de programas de TV, de programas de rádio, que seja, para poder promover fisicamente, pessoalmente as suas músicas, o nome dele já é forte por si só, para que esse álbum faça sucesso, mesmo ele estando em off, vamos dizer assim, né? Então, lendo aqui a matéria da Naver, né, a gente vê algumas imagens que são do teaser, que a gente vai assistir daqui a pouquinho, eu vou botar aqui pra gente assistir, até pra gente poder dissecar esse teaser, mesmo que ele tenha poucos segundos, mas ele tem muito a dizer, tá? E aqui aparece no final a informação de que vai sair numa sexta-feira, né, dia 21 de novembro, vai ser lançado aí o segundo mini-álbum do Chaunu, tá? Então foi lançado hoje esse teaser aí, que tá anunciando esse lançamento, né, em todas as redes sociais oficiais do Astro, né, tá no canal do YouTube do Nunu, tá no canal do... tá no X também do Astro, né, tá no X do Nunu, enfim, tá em todas as redes sociais oficiais aí da Fantasia e do Nunu e do Astro, aquela coisa toda. Lembrando que também foi feito um Instagram novo, tá, gente? Esse Instagram novo não é fake. Ele é mesmo comandado pela Fantasia, ele é mesmo do Nunu. Então, aquele classicão lá, perfil do Nunu, tá lá parado enquanto ele tá no exército, não tá sendo atualizado. Então, por isso que eles preferiram fazer um segundo Instagram do Nunu para poder divulgar esses trabalhos que vão sair durante o seu período militar e vão respeitar o perfil dele principal para que o próprio Nunu o administre quando ele voltar, né, em janeiro de 2027. Então, é isso. Então, é o seguinte, né, tem esse vídeo, tá? E aqui eles estão meio que destrinchando um pouco o que trata o vídeo. Então, primeiro vamos ver o videozinho, que ele é bem curtinho mesmo, e depois eu volto aqui pra gente poder destrinchar melhor as informações que aparecem nesse vídeo. Aqui, né, no YouTube da Fantasia, que tem esse videozinho, como eu falei, super curto, tem 10 segundos só, tá? Na verdade, são várias imagens piscando. Eu, inclusive, não recomendo que pessoas que tenham problemas de epilepsia, essas coisas, não recomendo nem que veja esse videozinho aqui agora, tá? Já pula aí um pouquinho esse vídeo. Mas, enfim, eu acho que aqui vai aparecer as diversas facetas de Nunu, que o Nunu tava falando lá, né? Mas vamos dar o play aqui e depois a gente vai dissecando mais esse vídeo aqui, tá? Vamos lá, então, 3, 2, 1... Tem várias coisas escritas, algumas imagens de Nunu. Ou seja, tudo muito rápido, né? Mal dá pra gente ver o troço, mas é isso. Então agora eu vou voltar lá pra notícia. Então tá falando aqui, né? No vídeo, Chaunu cria tensão em suas expressões faciais e gestos em constante mudança, em meio a uma atmosfera misteriosa. Ele inicialmente expressou suas emoções confusas cobrindo o rosto, mas depois apresentou uma reviravolta surpreendente com seu carisma intenso, justamente com uma jaqueta de couro e maquiagem de cicatriz no rosto. Há um interesse crescente em que tipo de cor musical Chaunu mostrará com Elsie. Ainda não tá claro quais são os gêneros que ele vai explorar nas músicas desse álbum. Chaunu, que tem cumprido fielmente seu serviço militar desde que se alistou na banda do exército em julho, continuará seu trabalho árduo com Elsie, mesmo após seu período de serviço militar, ou seja, capaz dele, né,
continuar falando do Elcio mesmo depois do serviço militar, fazendo aí de repente alguns shows, né, com esse novo álbum, uma turnê. Então, o Elcio ele tá começando em novembro de 2025, mas com certeza teremos aí muito do Elcio para além de 2027, quando ele retornar. Então, isso é uma ótima notícia, né, gente? Ou seja, vão ser aí músicas que vão ficar perdurando por muito tempo ainda no coração e nos ouvidos das Arohas, né? Então, este Elcio, gravado antes do alistamento, é muito aguardado, pois é o primeiro álbum solo de Chao Nu em aproximadamente 1 ano e 9 meses desde que seu álbum Entity foi lançado em fevereiro do ano passado. Eu falei isso na introdução do vídeo, né? Chao Nu tem demonstrado sua presença insubstituível por meio de sua agenda agitada entre música e apresentações. Pouco antes de seu alistamento, ele realizou o fan meeting solo The Royal em Seul e em Tóquio e teve um momento significativo com fãs nacionais e internacionais. Inclusive, ele no The Royal falou bastante coisa sobre esse novo álbum. Depois eu vou voltar a esse assunto aqui, mas vamos continuar com a matéria. Recentemente, Chao Nu VR Concert Memories, que a gente infelizmente aqui no Brasil não teve, né? Enfim. E seu formato expandido, reorganizado como Chao Nu Memories in Cinema, foram exibidos e receberam muito amor do público. Pena que não pelos brasileiros, né? Mas tudo bem, a gente segue aqui firme e forte ainda. Como ator, Chao Nu tá preparando o que pra gente? The First Ride, que vai ser lançado no dia 29 desse mês. E também teremos o quê? The Wonderfuls, da Netflix, ano que vem. Então, gente, é isso, né? O Elcio ele vai ser lançado em sites de música nacionais e internacionais às 13 horas do dia 21 de novembro, 13 horas lá da Coreia do Sul, que fique claro, tá, gente? Então, essa é a matéria da Naver, então vamos seguir aqui com mais informações. Bom, esse é o novo perfil do Chao Nu enquanto ele tá no exército, para poder divulgar os seus trabalhos. Foi feito, não tem nem 24 horas e já tem 19 mil seguidores. Ainda não ganhou o selo de verificação porque é um perfil ainda muito recente e precisa ainda de um tempinho para ganhar o selo de verificação, só para vocês terem certeza de que é esse mesmo. Então é OFFCL _ Chao Nu, official Chao Nu, né? E só tá escrito até agora Chao Nu mesmo, nessas 3 postagens, e as pessoas já estão comentando aqui, super empolgadas com relação ao novo álbum do Nunu, que é o que tá anunciando aqui no post, né? Segundo o mini álbum Elcio vem por aí, dia 21 do 11 de 2025, que será lançado a 1h da tarde, né, às 13 horas. Então é isso, né, é o que tá escrito aqui nos 3 posts, já tem bastante comentário, bastante curtida aqui, todo mundo dizendo que tá super ansioso, que tá todo mundo aqui assim, querendo saber como é que vai ser essas músicas que ele vai lançar, né? Enfim, tá todo mundo aqui na expectativa e desejando boa sorte e sucesso pro Nunu. O selo de verificação que eu falo, que é azulzinho, é esse selo que tá aqui, do perfil do Nunu, tá? Que tá com 48,1 milhões de seguidores, né? Desde que ele saiu pro exército, ele aumentou um pouquinho o número de seguidores, né? De lá pra cá. Algumas pessoas quiseram sair enquanto ele tava fora, outras começaram a seguir, mesmo não estando com nada aqui atualizado, mas só para que vocês entendam que realmente aquele perfil é verídico, é oficial mesmo, a gente vai aqui nos perfis seguidos pelo Nunu, estão aqui todos os membros do Astro, o próprio oficial Astro e o oficial Chao Nu, ou seja, ele está se seguindo, né? Então tá tudo certo, é verídico mesmo, é oficial mesmo, é verdade mesmo, só pra deixar bem claro aqui, tá, gente? Porque olha só, vocês me perguntam muito por DM, Gabriela, isso é verdade? Isso é verdade? Isso é verdade? Isso é verdade? Gente, se for verdade, eu vou noticiar aqui pra vocês. Se eu não tô falando aqui pra vocês, é porque não é verdade. Sai dezenas de mentiras sobre o Chao Nu todo santo dia. É falando que ele tá tendo filho, é falando que ele tá casando, é falando que ele tá se separando, é falando que ele tá namorando, é falando que, sei lá, Dom morreu, é falando que teve alguma desgraça na família dele. Gente, tá todo mundo bem, obrigado, tá tudo certo, nada disso é verdade, então fiquem tranquilos. Chao Nu não vai sair da Fantástico, pelo menos não foi falado nada oficialmente, tá? Ele tá na Fantástico ainda, tá tudo certo, tá? Tá tudo correndo bem, não tem nenhuma desgraça acontecendo. O povo gosta de quê? De visualização, gente. O povo gosta de polemizar em cima do nome do Nunu. Infelizmente, a Fantástico não toma medidas mais drásticas com relação a pessoas que ficam espalhando essas fake news sobre o Nunu na internet. Mas enfim, se for verdade, eu vou dizer aqui, tá? A Gabriela, mas fizeram um Instagram novo do Nunu, mas colocaram isso no próprio Instagram oficial do Astro? Sim, tanto que aquele videozinho que a gente acabou de assistir tá aqui
nos Reels do Instagram oficial e aqui também nos Stories eles postaram esse videozinho só para poder reforçar a divulgação, tá? Dá para ver nitidamente nesse videozinho que há um texto e a gente vai falar agora especificamente sobre esse texto. Eu vou traduzir aqui para vocês. Então, a mensagem oculta no vídeo é a seguinte: não uma mera repetição de uma cena familiar, mas uma nova variação. Recuso-me a ser confinado por definições que já conheço. Ou seja, ele tá cansado e não aguenta mais, porque ele tá se recusando, tá? A ser só definido como face genius. Ah, você é lindo. Rótulo de lindo, rótulo de príncipe, rótulo de perfeição, né? Ele tá cansado desses rótulos, dessas definições que ele já conhece. Ele quer se voltar a novas possibilidades. Tanto que ele fala aqui: declaro-me voltado para possibilidades além de qualquer limite. Ou seja, ele não quer ficar apenas naquele quadrado, sendo definido daquele jeito para o todo sempre, amém. Ele quer ir para fora das possibilidades, para qualquer limite, que ele não tenha limite, né? Ele quer ser criativo ao ponto de não ter limites, para se reinventar sempre, né? Eu quebro e reescrevo para o bem da diferença. Ou seja, ele não quer sempre parecer o mesmo. Ele quer sempre mostrar as diferentes facetas que ele tem. Embora imprevisível para qualquer um, parece mais autêntico, deixando fragmentos inacabados. Ou seja, ele não quer ser sempre aquele cara que todo mundo já sabe. Já prevê o que ele tá fazendo, né? Ah, faz sempre a mesma coisa, né? Sempre com a mesma cara. Não. Ele quer justamente ser imprevisível para poder ser mais autêntico, né? Este álbum marca o início de revelar as partes de mim há muito tempo invisíveis. Ou seja, aquilo que eu falei, ele quer se revelar aí diferente, né? Coisas que estavam ocultas, escondidas, invisíveis do público. Então, isso me faz crer que o Elsie vai ser o oposto do Entity, até porque ele não pode ficar definido pelo Entity, porque o Entity foi escrito, concebido, produzido numa época muito peculiar da vida de Nunu, no qual ele estava passando por depressão, passando pelas fases do luto da perda do Moonbin, que era seu grande amigo. Também estava ali enaltecendo o amor que ele tem pela Dondon. Óbvio, esse amor será eterno, mesmo que ela venha a falecer um dia, mas assim, ele vai lembrar dela para todo sempre, né, até ele morrer também. Então assim, mas ele não é só isso, né, o Nunu ele não pode ser definido só pelo Entity, que foi de fato um período ali muito específico da vida dele. Então, ele agora tá ultrapassando dos seus 20 para os seus 30 anos, ou seja, tá passando de uma década para outra, tá passando de uma fase pré-militar para uma fase pós-militar, que na vida de qualquer coreano que é idol, que é cantor, que é ator e tudo mais, sempre há uma diferença muito grande da carreira de uma década para outra. A gente sabe que a década de ouro da carreira dos caras durante os 20 anos, os 30 eles já estão pegando outros tipos de papel, não pode mais ser fofinho, aquela coisa cuti-cuti, não, o cara tá mais maduro, o cara tá mais adulto, vai pegar papéis diferentes daqui pra frente. Então, assim, ele tá preparando a gente pra toda essa mudança. Então, é isso que esse texto aqui quer dizer. O site Pink Villa, que também é um site bem famoso, né, que fez uma matéria também sobre o Elsie e relembrou aquela questão do The Royal, porque lá no The Royal ele tinha falado mesmo que um pouco sobre como seria esse novo álbum dele, né. Ele falou o seguinte na época: eu queria fazer vocês sorrirem e deixar lembranças divertidas e felizes. Obrigado a todos vocês. Irei e voltarei saudável e feliz. Vamos nos encontrar novamente. Então ele começou a falar, ele começou a mostrar ali uma nova música, ele deixou ali tipo um gostinho, um spoiler de que música seria essa. Essa no caso seria uma das duas faixas título do Elsie, tá? E aí ele mostrou essa música lá. Eu já botei essa música aqui no canal, mas daqui a pouco eu vou passar ela de novo, até pra gente poder comentar outras coisas, né? Naquela época desse famitado The Royal, a Fantasia tinha confirmado em julho que o Chaonu estava trabalhando em seu segundo álbum solo e que já havia concluído as filmagens do MV. A gente chegou a ler sobre isso aqui no canal, né, nas notícias da época.
Então essa música acabou sendo denominada Saturday Preacher. Não se sabe se o nome dessa música vai ser chamado de Saturday Preacher de fato, mas todo mundo que postou sobre essa música, que falou sobre essa música na época do The Royal, acabou intitulando a música como Saturday Preacher. Então, quando eu me referir a ela, eu vou me referir a ela com esse nome, tá, gente? Eu só não vou dizer que vai ser esse nome mesmo, até porque a própria Fantasia não confirmou essa informação, tá? Mas enfim, vou deixar aqui rodando pra quem ainda não viu esse vídeo, tá? Ele dançou com os dançarinos, né? Essa coreografia, essa música. Dá pra gente perceber que ele é bastante dançante. Então vamos prestar atenção no que nas informações que eu coloquei aqui na legenda do vídeo. Vamos lá, então, 3, 2, 1. E Preacher, pra quem não sabe, é padre, né? Então ele faz esse sinal assim de amém na coreografia, né? E ele até conta os dias da semana na mão, mostrando que sábado é o 6º dia. Ou seja, a coreografia tá casando com o nome da música, né? Então a gente vê que tem uma influência disco, anos 70 muito forte nessa música. A gente não sabe se essa coisa meio disco vai estar presente em todas as faixas ou só nessa faixa. Mas enfim, dá pra ver que ele evoluiu bastante do Entity pra cá, com uma coreografia sexy, marcante. Todo mundo ficou enlouquecido na época, né? Eu adorei essa coreografia. E dá pra ver mesmo aí, já no The Royal, o quanto ele estava já no embalo dessa nova fase, né? Já mais maduro. E a gente tem que estar preparado pra isso aí, né, gente? Essa fase de Nunu fofinho, Nunu príncipezinho, Nunu querido, Nunu bonitinho. Gente, vamos ver aí que o negócio vai ficar mais picante, vai ficar mais hot, vai ficar mais adulta a coisa. Até porque Nunu, gente, não tem mais 20 e poucos anos. Daqui a pouco já vai sair dos 20 e poucos, já vai pros 30. Então, assim, a gente viu lá os braços fortes de Nunu. Lembra não? No Stargraph, ele se trocando lá no palco, né? Botou ali o físico pra jogo. Gente, Nunu não é mais jovenzinho. Nunu tá crescendo. Nunu é isso. Mas calma, gente, ainda tem mais informação pra falar. Eu também falei de uma outra música há pouco tempo aqui no canal, que foi registrada no ASCAP. Vocês lembram disso? ASCAP é Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores. E essas músicas, elas são registradas nessa plataforma pelos compositores e não pela Fantagio, tá? E naquela época foi falado que o nome dele estava como performer de uma música intitulada Thinking About You. O que é Thinking About You? É pensando em você, né? E aí a galera já logo falou assim, bom, a faixa ela pode ser uma das faixas do novo álbum do Dudu, né? Esse álbum que ele deixou pronto antes de ir para o exército. Então, dá para ver aqui Performers Tchau Nu na página do ASCAP, né? Então, o que me leva a crer que Saturday Preacher, quer seja, padre do sábado, vamos dizer assim, né? Numa tradução aqui meio literal da coisa, né? Tanto que ele fala Saturday, né? Que é o 6º dia da semana com as mãos na coreografia. Preacher, né? Que é o sinal de amém. Então, deve ser Saturday Preacher mesmo, por causa da própria coreografia. Não duvido que seja esse título mesmo. E também Thinking About You, porque faz o quê? Tipo, uma semana, eu acho. Quantos dias faz isso que eles cadastraram essa música? Sei lá, não tem nem 2 semanas isso. A questão é essa. É uma coisa recente. É uma coisa que aconteceu agora, há pouco tempo, né? Então, assim, pode ser que essas 2 músicas sejam mesmo as faixas título do álbum. Lembrando que Entity... Quantas faixas tinham Entity, vocês se recordam? Então, no CD foram 6 faixas, né? Que foi You and I, Fucking Great Time, Stay... Where Am I, You're the Best e Memories. Então foram 6 faixas. Não sei se Else vai ter 6 faixas também. Ou se vai ter menos, não sei. Eu só acho curioso, porque tudo dele começa com E, né? O próprio nome dele, Unu, é com E. O Entity começa com E e o Else começa com E. Eu não sei se é uma coisa de alguma coisa meio... eu não sei qual é o lance, ou se é apenas uma coincidência, mas
essas músicas, né, esses álbuns aí estão todos com a letra E, que é a primeira letra do nome dele, né? Então eu acho que foi uma estratégia muito acertada da Fantásio, não sobrepor as coisas, fazer as coisas de forma faseada mesmo, para que um projeto não canibalizasse o outro praticamente, né? Então eles tiveram uma estratégia voltada ao Sanha em agosto, com o lançamento do Chameleon, ele participando de diversos programas para poder divulgar as faixas do álbum, e logo em seguida saindo em turnê com o Prism para poder divulgar o álbum, né, com as suas coreografias, aquela coisa toda. E aí começou em setembro o Zunizine, que era uma subunit nova, com o álbum também, que é o Dice. Eles também participaram de diversos programas para poder divulgar o álbum, e logo em seguida começaram a fazer o Roll the Dice por diversos países, e ainda estão rodando, mas agora tá menos comum ficar vendo de forma tão, né, presente como antes o Zunizine, né? Eles estão divulgando ainda, claro, né? Não vão deixar de divulgar, assim como o próprio Sanha, que tá desde agosto falando do Prism, tá desde agosto falando lá do Chameleon. Então, continua, né? Mas não tá com tanta ênfase mais no marketing. Agora o marketing vai ficar com mais ênfase em outubro e em novembro com o Chao Nu, por causa do First Ride e por causa do álbum Else, que eu já tô aqui super vibrante, até porque falta menos de um mês pro lançamento aí do álbum, e a gente vai poder conferir aí melhor a voz de Nunu e esse novo gênero que ele tá experimentando, essas novas facetas que ele quer nos mostrar, que a gente não sabe quais são. É isso. Então, gente, eu quero saber com vocês aqui agora quais são as expectativas que vocês estão tendo aí com relação a esse novo álbum. Eu tô super empolgada, com certeza. Mas antes do novo álbum, gente, tem First Ride. E assim, eu vou falar de First Ride em outro vídeo, então aguardem um pouquinho aí, que vou falar do First Ride e outras novidades aí dos meninos do Astro, tá? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.